Graça e paz, irmãos. Com muita alegria que eu estou aqui. Nós estamos também com a nossa intercessora Gislane, tem o Vinícius também que veio conosco. Meu esposo não pôde vir porque minha filha, obrigada, foi fazer um evangelismo lá na Estrutural. E eu só estava esperando eles chegarem para eu vir, né? A gente só tem um carro e ela chegou e eu vim para cá. Tem uma equipe nossa que está na igreja, que hoje é culto da mocidade. Tem mais 2 equipes lá em Valparaíso, num evento lá, de uma igreja lá também. Nós estamos aqui com muita alegria, né? O pastor Anderson, amigo, é um referencial essa igreja para nós de seriedade, compromisso, de unção. E eu me alegro muito em estar aqui, né? Foi um dia muito bom quando eu conheci essa igreja. Amém? Então vamos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós vamos estar passeando um pouco pela palavra de Deus, mas a princípio eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 12:30, né? O tema que me foi passado é dança, expressão de adoração. Eu sei que grande parte aqui, ou a maioria, tem um ministério de dança, mas eu tenho certeza que todos aqui têm um dom. Tem algo que Deus colocou no seu coração. E eu queria falar a cada um de vocês. Esse texto diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. É difícil nós falarmos de dança sem falar de corpo. Porque se você for olhar no dicionário, seja ele qual for, você vai encontrar uma palavra em comum em todos os dicionários sobre dança. Fala de movimento. Então, dança é movimento. E movimento se faz com o corpo. E esse texto diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Fala de espírito, de todo o teu espírito. Com toda a tua alma. Fala de quê? De emoção. As nossas emoções devem ser voltadas a amar ao Senhor também. De todo o nosso entendimento, fala de quê? Com a nossa mente. A nossa mente deve amar ao Senhor também. E com toda a nossa força. Ninguém faz força com o espírito, né? Ninguém fecha o olho e fica ali fazendo força com o espírito. Força se faz com o quê? Com o corpo. Então, com todo o seu corpo. Quando o Senhor morreu na cruz por nós, Ele morreu para nos resgatar completamente. Não só o nosso espírito, mas a nossa alma, a nossa mente e o nosso corpo. A palavra diz: porque foste comprado por bom preço, glorificai agora o Senhor no vosso corpo. Então, tudo que nós fazemos com o nosso corpo, quer seja a dança, quer seja outra atividade, quer seja uma vestimenta, nós devemos fazer de maneira que aquilo que nós estamos fazendo declare o nosso amor ao Senhor. É o que o texto diz aqui. Ou seja, amar ao Senhor com tudo. Tudo. Corpo, alma e espírito. Isso é fácil, irmãos? Não é fácil, mas é totalmente possível. É totalmente possível. Nós vamos falar de um homem aqui que é um referencial de adoração. Mas eu queria falar alguns aspectos da vida dele. E qual era o segredo desse homem em ele ser tão bem sucedido em tudo aquilo que ele fazia. Vamos ver lá em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Do verso 14 ao verso 23. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Os servos de Saul lhe disseram: vê, um espírito maligno da parte do Senhor te atormenta. Dize, ó Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença,
que busquem um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-o a mim. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem e é forte e valente, homem de guerra, sisudo e em palavras, e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele. Saul o amou muito e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e o tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Esse texto é um texto bem conhecido, não é? E nós vamos falar em relação à aptidão, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós já vimos aqui que o Senhor nos convoca a amá-lo com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso corpo. Tudo que nós pudermos fazer deve indicar uma direção de honra, de glória ao Senhor. E aqui nós vemos Davi. Davi, que é tão conhecido, né, de nós que falamos de adoração. Mas interessante que Davi, quando ele foi chamado por Saul, quando Saul perguntou: vocês conhecem alguém que possa tocar? Alguém lembrou de Davi. A princípio ninguém lembrou de Davi porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Lembrou de Davi porque ele fazia o quê? Ele tocava bem. Ele tocava bem. Então isso fala que nós devemos aperfeiçoar aquilo que Deus nos deu. O dom, a Bíblia diz que é um tesouro de Deus. E só Deus pode dar. Mas Paulo também diz para Timóteo, para ele despertar o dom de Deus que há nele. Nós precisamos despertar, nós precisamos aperfeiçoar aquilo que Deus nos deu. Em todos os aspectos. Porque a princípio, quando nós fazemos algo, e esse algo está voltado para alguma habilidade específica, provavelmente, sempre é assim, Deus nos dá um dom, e dom é algo específico. E nós pegamos aquilo e começamos a praticar, e começamos a aperfeiçoar. O que acontece? A pessoa sobressai. A princípio as pessoas começam a estar perto dessa pessoa, a convidar essa pessoa, muitas vezes não sabe nem que ela é cristã. Mas sabe que ela faz alguma coisa que é diferente. Ou ela fala bem, ou ela toca bem, ou ela canta bem, ou ela dança bem. Quando Saul resolveu chamar Davi, alguém lembrou de Davi. Porque Saul falou assim, chama alguém que toque bem. Chama alguém que dance bem. Chame alguém que conheça bem a palavra. Chame alguém que cante bem. Será que alguém pode lembrar de nós? Como alguém que faz algo com excelência? Com alguém que faz algo de todo o coração para o Senhor? Naquilo que Ele o chamou? Ou não é importante aperfeiçoar o dom? Porque tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que passar num concurso. E coisa de igreja é voluntário, coisa de igreja eu não recebo nada, então não vale a pena investir. Engano nosso. Deus nos deu presentes, dons para um propósito. A Bíblia diz em Apocalipse que nos últimos dias a arte babilônica vai cair. E quando essa arte babilônica cair, o Senhor espera
que cada um de nós estejamos ali de pé, preparados para tomar posse desse lugar que é dele. Tudo o que foi criado em Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Diz que não tinha nada, era vazio. Então tudo que foi criado de lá até aqui foi o Senhor que criou. Toda forma de expressão. As artes cênicas, as artes plásticas, o circo, a música, seja ele qual estilo, o canto, o artesanato, tudo. A Bíblia diz que não há nada que com oração e ações de graça não seja recebido pelo Senhor. Não há nada que você faça com o coração motivado corretamente, com santidade, que o Senhor não receba. Então Davi aqui ele foi lembrado porque ele sabia tocar bem, a princípio. Interessante que esse foi o chamariz, saber fazer alguma coisa. Lembraram de Davi, ele sabia fazer alguma coisa, ele sabia tocar bem. Só que o simples fato dele saber tocar bem não faria diferença nenhuma na vida de Saul. Não faria diferença nenhuma nessa história. Acontece que pelo fato dele tocar bem, ele foi chamado. Mas por causa da unção de Deus que estava sobre a vida dele, Saul era ministrado. Os espíritos malignos não resistiam, saíam e Saul se sentia aliviado. A unção de Deus estava sobre Saul, sobre Davi, é que trazia vida a Davi. Não era o que ele sabia fazer bem, mas era o que ele tinha de melhor. E o que ele tinha de melhor era o Senhor. Nós precisamos aperfeiçoar aquilo que o Senhor nos deu. Porque as pessoas, elas olham para nós e muitas vezes ela fala, mas o crente é bitolado, o crente não sabe fazer nada. Porque muitas vezes nós não investimos naquilo que Deus nos deu. E o que Deus nos deu é tesouro. É tesouro. Irmãos, estava olhando a irmã cantar aqui. O máximo que nós podemos fazer numa escola de música é melhorar o que nós fazemos. Mas cantar bem, 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 maravilhosamente, só quem tem o presente de Deus, o dom. Interessante que nós podemos fazer o que quiser com ele, mas o Senhor nos pedirá conta de tudo aquilo que ele nos entregou. Naquele grande dia, o Senhor nos pedirá conta. Nós podemos enterrar, nós podemos deixar para lá. Não vou me envolver com isso aí, eu não vou fazer. Mas naquele grande dia, o Senhor vai perguntar, cadê aquilo que eu te entreguei? Então é importante nós entendermos que tudo que há em nós deve se reverter em adoração ao Senhor. Deve se reverter em expressão de amor ao Senhor. Tudo. Se você tem uma mente boa para memorizar salmos, poesias, faça isso. Honre ao Senhor com isso. Se você pinta, se você gosta de pintar, faça isso. Adore ao Senhor com isso. É uma expressão de adoração. Corpo, alma e espírito. E as pessoas vão ser atraídas muitas vezes pelo que você faz, mas quando elas chegarem perto de você, elas vão sentir aquilo que você tem. E é isso que vai marcar a vida das pessoas. Foi isso que fez a diferença na vida de Davi o tempo todo. Irmãos, Davi, tudo que esse homem fazia, ele prosperava. Tudo. Davi, ele era um guerreiro. Ele saía para as batalhas. Mas antes dele sair, o que ele fazia? Ele perguntava ao Senhor, Senhor, o Senhor vai me entregar aquela nação? Ele sempre perguntava ao Senhor. E o dia que ele não perguntou, ele sofreu por isso. Davi era um exímio guerreiro. Davi era um exímio esportista. Você acha que alguém que não treina algo, que não desenvolve algo, que não pratica algo, por mais que a unção de Deus estivesse ali, mas Deus é coerente, o Senhor é coerente. Se ele não tivesse a habilidade com aquela funda, se ele fosse qualquer um,
despreparado, pegasse uma pedra ali, uma funda qualquer e rodasse totalmente desengonçado, totalmente sem jeito, para lá, aí o Senhor ia pegar a pedra e jogar para lá para acertar Golias? O Senhor é um Deus coerente, Ele vai usar aquilo que você sabe fazer. Quando Moisés se sentiu tão incapacitado, falou assim, mas Senhor, sou o menor e tal. O Senhor olhou para ele e falou assim, o que é que você tem na sua mão? Ele olhou, tinha aquele cajado, aquela coisa de madeira. Ele falou, tem esse cajado, presta atenção. Com esse cajado de madeira, o Senhor operou grandes milagres. Deus vai usar aquilo que você tem de mais simples, mas aquilo que você sabe fazer. Não aquilo que você quer fazer, não aquilo que o outro quer fazer, não aquilo que o outro sabe fazer, mas aquilo que Ele te deu. Davi, ele treinava aquilo, porque ele tinha habilidade com aquelas pedras. E aliou a técnica de Davi com a unção de Deus. A pedra foi certeira. Davi foi um exímio esportista. Davi foi um exímio guerreiro. Ele vencia todas as batalhas. Davi, ele era um rei exemplar. Ele era um rei que se preocupava com o coração de Deus, ao contrário de Saul. Saul se preocupou com o povo. Saul se preocupou com a plateia, com os aplausos. Mas Davi tinha no seu coração que a plateia dele não era horizontal, era vertical. E até mesmo quando ele errava, ele sabia se quebrantar de tal maneira, irmãos, que o Senhor, para chegar para ele, quando Davi foi fazer o recenseamento e pediu para contar todos os guerreiros de Israel, e o Senhor não gostou disso. O Senhor falou assim, olha, eu vou te penalizar, escolhe qual a pena que você quer. Olha só, o Senhor chegar para ele e falar para ele escolher o que ele queria, porque Deus via o coração daquele homem. Davi era um artista, irmãos, e não tem nada de errado com essa palavra artista. Nós temos às vezes uma concepção errada de artista. Artista é qualquer pessoa que tem habilidade com arte, que faz arte, que trabalha com arte. É um artista. Interessante que nem todos os adoradores são artistas, né? Nem todos os adoradores têm alguma habilidade específica para fazer algo com arte. Mas se nós entendermos a profundidade disso e começarmos a orar, começarmos a levantar as nossas mãos em direção aos teatros desse país, à TV, nós podemos ter todos os artistas desta nação como adorador. Nem todos os adoradores são artistas, mas todos os artistas podem ser um adorador. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque artista é diferente de ser estrela, né? Estrela é outra coisa. Agora, artista é aquele que faz arte. E nós fazemos artes para adorar ao Senhor. E Davi, ele fez arte também. Quando ele trouxe a arca da aliança novamente para Jerusalém, ele estava tão alegre, ele estava tão jubiloso, ele estava tão satisfeito com aquilo, que ele simplesmente dançou. E dançar é o quê? Eu falei no início? Movimento, né? Dançar não é técnica. Toda vez que a gente fala de dança, muitas vezes as pessoas lembram de balé. Balé é uma dança técnica ocidental. E nós não dependemos do balé para nos expressar. Davi não sabia nenhum tipo de técnica e ele se expressou diante de Deus, porque dançar é fazer movimento. Toda vez quando falamos de dança também, nós lembramos de outras coisas. Isso tem um ícone quando se fala em dança. Nós lembramos de técnica, nós lembramos de balé, nós lembramos de jovem. Quem dança são jovens. Os velhos não. A palavra do Senhor diz, então, a virgem se alegrará na dança. O que mais? Os jovens e os velhos. Todo aquele que tem fôlego, todo aquele que respira. Dançar é movimento. Coloca a mão no seu coração aí.
Você está sentindo algum movimento aí? Tem alguma coisa se movimentando aí dentro? Então você está vivo. Louve ao Senhor. Nós lembramos de jovem. Não é só jovem que adora ao Senhor. Todo ser que respira deve adorar ao Senhor. Deve se expressar. Levantar de mãos é adoração. O marchar é uma dança. E muitas vezes nós oramos, né? Ah, eu não gosto de dança. E na hora de orar, aí Deus pega e marcha, 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 marcha. Está dançando uma dança de guerra, viu, irmã? Se você não sabe, viu, irmão? Dançar é fazer movimento. Outra coisa que nos leva a pensar quando a gente fala em dança. Em mulher. Quem dança é mulher. Engraçado, Davi, ele é homem, ele era o rei. E ele dançou. Ele não era qualquer pessoa. Ele não era um empregado do palácio. Ele não era um escravo. Ele era o rei de Israel. E ele era homem. E ele dançou. Nós temos base na palavra de Deus para nos expressar com movimento. Você é livre para se expressar diante de Deus. Você pode não ter o ministério. Nós chamamos de ministério porque é um serviço, não é verdade? Mas nós sabemos que o ministério é aquele que está em Efésios 4, que o Senhor chamou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. A dança é uma ferramenta que nós utilizamos para pregar o evangelho, para falar do Senhor. Você pode não ter o ministério de dança, mas nada te impede de você adorar ao Senhor com movimento. De você se expressar na presença de Deus, de você ajoelhar, é um movimento. E Davi dançou. E aqueles movimentos que ele fez, visivelmente, eu imagino que devia ter sido uma coisa meio desengonçada, né, irmãos? Uma coisa feia, né? Tirou suas vestes reais, ali em trajes íntimos, e pulando, e rodando, e rolando no chão. De tal maneira que a mulher dele olhou e falou, mas que palhaçada é essa? Que coisa horrorosa. Mas o Senhor agradou tanto, que aquela mulher ficou estéril para o resto da vida dela, porque o Senhor recebeu aquilo. Nós precisamos entender qual é o segredo do que nós fazemos se transformar numa expressão de adoração. O que esse homem tinha? O que Davi tinha? Que quando ele ia guerrear, ele se dava bem. Quando ele ia se expressar com movimento, dançar, se dava bem, sem nunca ter feito um balé na vida, um contemporâneo, moderno. Negócio é esse. Que quando ele ia tocar, tem alguém que toca bem? Davi. Ele estava em tudo. Qual era o segredo desse homem? Você pode abrir sua Bíblia aí, Salmo 1. Um salmo dançante. Um salmo em movimento. Porque dançar é o quê? Movimento. É expressar com movimento. E esse salmo, ele fala o quê? Bem-aventurado o homem que não anda. Andar é o quê? Movimento. Segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Assentar é o quê? Movimento. Na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Olha o segredo desse homem aqui, irmãos. Um homem que era falho. Nós podemos observar falhas de Davi. Mas nós olhamos a trajetória dele, existe algo diferente. Tudo que ele fazia se destacava. Alguém toca bem? Davi.
Alguém quer fazer alguma coisa inusitada para o Senhor, algo que as pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, que ridículo. Uma prova de amor ao Senhor. Interessante quando Mical falou bem assim, mas que negócio é esse? O rei diante das suas servas dançando. Ele falou bem assim, ainda mais desprezível me farei. Estou nem aí porque as pessoas pensam de mim. Ainda mais desprezível me farei. Quando ia guerrear, derrotava os inimigos. Tudo que esse homem fazia, ele prosperava. Porque ele estava aqui inserido no Salmo. No Salmo 1, quando ele fala assim, antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita quando? Todos os domingos? Todos os sábados? De dia e de noite. Qual era o segredo desse homem, irmão? Quer saber mais o segredo dele? Abre aí Mateus 6,6. Qual o segredo desse homem que até na hora dele ser punido, o Senhor pede para ele escolher como ele quer ser punido? Olha o segredo dele aí. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Aqui o texto diz que o pai já está lá em secreto. O Senhor não vai, depois que nós chegamos, fechamos a nossa porta do nosso quarto, ficamos ali 1 hora, 2 horas ali orando, aí quando nós estivermos sentindo alguma coisa, aí o Senhor vem. Não, o texto não diz isso. Fala, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que está, ele já está lá, esperando. Ele já está lá, ansioso por esse secreto. O segredo desse homem, Davi, um adorador, é que ele meditava na lei do Senhor dia e noite. Que ele fechava a sua porta e tinha um secreto com o Senhor. Fala para mim quem é que viu Davi derrubando, matando um urso? Quem que viu Davi matando um leão? Quem viu? Ninguém. Ele relatou isso para Saul, mas não tinha plateia. Coloca uma coisa no seu coração, as maiores guerras da sua vida, você vai estar sozinho. Os maiores confrontos da sua vida, você vai estar sozinho. E se aí você não tiver com essa lei, meditando dia e de noite, não tem dom, não tem dança, não tem música, não tem instrumento, não tem ministério, não tem nada que vai te tirar da boca do urso e do leão. Nada. Davi relatou isso, mas não havia plateia quando ele fez isso. Eu penso que Davi estava lá no bosque, cuidando das ovelhas do pai dele, com todo amor e carinho. E ali, o que ele fazia? Numa mão, ele podia ter uma harpa, adorando ao Senhor. Na outra mão, ele tinha um instrumento de guerra, para destruir qualquer inimigo que viesse pegar alguma das ovelhas do seu pai. E todos os dias assim, nesse lugar longe, isolado, sozinho, ele aprendeu a adorar. Ele aprendeu a guerrear. Ele aprendeu a ter experiências com Deus. Ele aprendeu a ter um coração com a motivação correta. Qual era o segredo desse homem? Que tudo o que ele fazia prosperava. Ter um coração motivado de maneira correta. Tem quanto tempo? Talvez que você não feche a porta do seu quarto e fica ali com o Senhor. Porque o texto diz aqui que ele já está lá esperando. Tem quanto tempo que o Espírito Santo não conversa com você? Dança, expressão de adoração. Irmãos, nada
que nós pudermos fazer. Nada se transforma em adoração se não vier da vida de um adorador. Em contrapartida, tudo o que um adorador fizer se transforma em adoração. Tudo, não só a dança, não só a música, não só o canto, não só uma palavra, não só uma oração, tudo, tudo. Se eu estou varrendo a minha casa, e se eu tenho uma vida de adoração, eu vou varrendo e adorando ao Senhor, e falando com o Senhor, Senhor, do jeito que eu estou lá limpando essa casa aqui, limpa a minha vida, Senhor. Faz algo diferente na minha vida, do jeito que eu estou lavando essa louça aqui, vai lavando, vai areando, deixa bem transparente, como um espelho, para que eu reflita a tua glória, e o Senhor vai recebendo isso como adoração. Não tem plateia, não tem ninguém, mas tem um adorador ali. Tem um adorador ali. E muitas vezes, irmãos, o que acontece? Nós vemos pessoas que têm ministério, que Deus chamou para algo específico, que não aperfeiçoa, que não consagra os seus talentos, que não tira um tempo com Deus, e quer que aquilo que faz seja adoração. Nós temos visto, infelizmente, eu e meu esposo, há 14 anos nós somos líderes do mesmo ministério. Equipes de artes, com a motivação totalmente errada. Equipes que muitas vezes condenam os seus pastores porque não apoiam, mas quando você vai ver a história da equipe, quando você vai ver o comportamento, você vê pessoas rebeldes, você vê pessoas com motivação errada, querem aparecer, querem ser vistos. Querem receber a honra que é de Deus. Querem receber aplausos. Querem receber tapinhas nas costas. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Deus não se impressiona com aquilo que a gente faz. Isso é frustrante quando a gente escuta isso, mas é a pura verdade. Deus não se impressiona com o que fazemos. Se a nossa voz chega lá no alto dos tons musicais, se nós dedilhamos bem em nosso teclado ou violão, se nós estamos levantando a perna na cabeça, o Senhor não se impressiona. O Senhor se impressiona com um coração quebrantado. O Senhor se impressiona com uma vida de santidade. O Senhor se impressiona com alguém que vai para o seu quarto, fecha a porta, fala: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei de nada, mas eu sei que o Senhor pode fazer algo na minha vida. Aí o Senhor olha para essa pessoa e fala: epa, a palavra do Senhor diz que Deus faz o que? Procura. A gente só procura até encontrar. Quando a gente encontra, a gente para de procurar. Será que o Senhor pode cessar a procura dele nesta noite aqui nesse lugar? Será que a procura do Senhor pode cessar na tua vida hoje? Será que com aquilo, sabe, simplesmente que Deus te deu, você é incumbido de colocar água no púlpito? Será que você pode transformar isso em adoração ao Senhor? O adorador, tudo que ele faz se transforma em adoração. Tudo. Se você tem algo aí dentro de você, um talento, devolva isso ao Senhor em forma de adoração. Aperfeiçoe aquilo que Deus te deu. Atrai as multidões. A Bíblia diz que a arte, ela encanta. A arte, quando as pessoas, um político, ele quer reunir muita gente. Muita gente. Quem que ele vai chamar? Ele vai chamar um pregador? Ele vai chamar um orador? Ele vai chamar alguém ali para dar uma palestra? Ou ele vai chamar alguém que faz arte para atrair as pessoas? Com certeza ele vai chamar alguém que faz arte, ou algum grupo de dança, ou um cantor, ou um instrumentista, e milhares e milhares e milhares de pessoas vão estar ali. E elas ficam encantadas. Como que pode alguém cantar desse jeito? Como que pode alguém dançar desse jeito? As pessoas ficam encantadas.
encantadas. As pessoas levantam a mão, as pessoas gritam, as pessoas querem tocar, as pessoas endeusam aquela pessoa. Mas eu quero te perguntar, se naquele lugar tem um adorador, exercendo o seu dom, em nome do Senhor das artes, e começa ali a cantar, e começa ali a dançar com habilidade, com preparação, com técnica, e a vida do Senhor está sobre essa pessoa, as pessoas vão ficar encantadas por quem, irmão? Por quem que elas vão ficar encantadas? Pela presença do Senhor ali. A presença do Senhor é que faz toda a diferença. A presença do Senhor é que cura. A presença do Senhor é que liberta. A presença do Senhor é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o que nós fazemos, não é a nossa técnica, não é a nossa performance, não é a nossa habilidade. A nossa habilidade é um atrativo. Mas quem opera de maneira significativa é a presença de Deus. A dança é uma expressão de adoração quando ela vem de um adorador. A música é uma expressão de adoração quando vem de um adorador. A palavra é uma expressão de adoração quando vem de um adorador. Será que a procura de Deus pode cessar aqui nesta noite? Será que você pode, a partir de hoje, fazer um compromisso de entrar no seu quarto todos os dias, fechar a sua porta e buscar ao Senhor de todo o seu coração? Para quando você estiver ministrando aqui, a vida de Deus em você vai estar ministrando na vida das pessoas. E a cura do Senhor virá. Como o nosso corpo tem importância, irmãos. Você lembra de Moisés, lá no monte? Quando Josué estava ali com o povo guerreando, o que acontecia quando Moisés levantava a mão? O povo prevalecia. Olha como é importante o movimento. Dançar é o quê? Movimento. Irmãos, a Bíblia diz que o homem espiritual cogita das coisas espirituais. E o homem carnal olha as coisas carnais. Se nós não cremos naquilo que nós fazemos, nós estamos perdendo tempo. Se você está aqui cantando, pensando na moda da canochinha, você está perdendo o seu tempo. Se você está aqui levantando a sua mão porque todo mundo está levantando, você está dançando porque todo mundo está dançando, a Bíblia diz que nós devemos prestar um culto ao Senhor racional. Eu sei por que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo. Enquanto eu estou cantando, o Senhor está dando ordem aos seus anjos. Enquanto eu estou levantando a minha mão, está saindo vida de Deus. Está saindo virtude de Deus na minha vida. Enquanto eu estou ministrando com o meu corpo, o Senhor está se movendo. O Espírito Santo está se movendo nesses lugares e as pessoas estão sendo incomodadas. As pessoas estão sendo tocadas porque eu creio nisso. Eu creio nisso. Nós precisamos crer. Crer, sabe por quê? Porque o reino das trevas, quem pratica o reino das trevas crê. Você crendo ou não, tem batalhas espirituais do mal. Lugares onde bruxos, onde satanistas se reúnem. E sem uma palavra, eles fazem as coisas saírem do lugar. Por quê, irmãos? Porque eles creem naquilo. Agora, nós muitas vezes não cremos que o Espírito Criador de todas as coisas, quando não havia nada, Ele falou, haja, e as coisas começaram a se mover. E tudo começou a existir. Nós não cremos que Ele está dentro de nós. Eu sou templo do Espírito Santo. É uma frase tão bonita, mas eu não creio. Quando eu vou ministrar, eu não ministro com convicção. Irmãos, nós somos muito levados pela emoção. Deus não quer de nós emoção, Deus quer de nós obediência. Nós temos que obedecer e só. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, se eu for pela minha emoção, o dia que eu estiver triste, eu não quero adorar. O dia que eu estiver triste, eu não quero levantar a minha mão. O dia que meu namorado terminar comigo, eu não vou para a igreja. Porque eu estou com a emoção triste, abalada.
Davi, um adorador, quando ele estava triste, ele olhou para dentro dele e falou assim: por que está abatido a minha alma? Ele falando com ele mesmo, olha só. Por que está abatido a minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele dava ordem porque ele sabia que o coração dele era enganoso. E nós somos cheios de condições para adorar a Deus. Hoje eu não estou bem, hoje eu não estou afim, hoje eu não estou querendo. Só que Satanás, ele está afim todo dia, ele está querendo todo dia destruir a gente. Nós precisamos crer. A Bíblia diz que a vitória que vence esse mundo é a nossa fé, é a tua fé. Você precisa crer que quando você estiver ministrando aqui, o Senhor, o próprio Deus que está dentro de você, está ministrando aqui. Quando você estiver cantando, a vida de Deus está saindo de você. Quando você estiver dançando, fazendo movimento, o Senhor está se movendo profeticamente através da sua vida. Porque senão nós viramos uma academia de ginástica. Movimento por movimento não faz nada. Música por música não faz nada, irmãos. O que faz é a presença de Deus. Nós fomos chamados. Você não é qualquer um. Você não tem liberdade, você foi chamado, você foi convocado, você foi alistado para ser um instrumento da glória de Deus. Quando o Salmo diz que a glória do Senhor vai encher a casa, dai força e glória ao Senhor, que a glória do Senhor enche a terra. Você imagina como que essa glória vai encher a terra? Vai vir uma nuvem, como no Antigo Testamento, né? Encher toda a terra e todo mundo vai sentir aquela presença. Não! A glória do Senhor vai encher a terra através da tua vida, através da minha vida, através de tudo aquilo que eu fizer, através da onde eu estiver, da onde você estiver, a glória de Deus aqui, a glória de Deus ali, a glória de Deus lá, a glória de Deus lá naquele outro lado, e glória de Deus, glória de Deus, glória de Deus, vai enchendo a terra. Nós precisamos nos levantar, convictos de que a nossa vida é uma expressão de adoração. A nossa vida deve ser uma expressão de adoração. Que o Senhor nos dê um presente que é o dom, que nós temos que aperfeiçoar, porque as pessoas vão querer estar perto de nós, vão querer nos chamar por causa do dom, mas quando nós chegarmos perto, como Davi, as pessoas vão ser libertas pela presença de Deus. As pessoas serão ministradas pela presença de Deus que há em nós. Tudo que Deus procura são verdadeiros adoradores. E aonde tem o verdadeiro, tem o falso. E se Ele procura, é porque nem todos são. Quando o profeta, um homem de Deus, foi na casa de Jessé, ungir o rei de Israel, o profeta, um homem que tinha intimidade com Deus, ele se enganou. Ele foi levado pela aparência. E o Senhor falou para ele: olha, Samuel, não atentes para a aparência, porque você olha como o homem vê, mas eu vejo o que está no coração. Um verdadeiro adorador é aquele que tem um coração com a motivação correta. É aquele que fecha a porta do seu quarto e busca ao Senhor, mesmo sem plateia, sabendo que a sua plateia maior é uma plateia vertical, não é horizontal. O verdadeiro adorador é aquele que ama ao Senhor e é capaz de abrir mão de coisas que gosta, para que o Senhor seja glorificado. O verdadeiro adorador é aquele que é levado pela presença de Deus. Por que eu estou aqui hoje? Essa igreja aqui é um referencial de excelência, não é? Tantas pessoas de Deus já passaram por aqui. O último evento, pastor, eu recebi um e-mail, eu falei: meu Deus, que coisa tremenda, que eu gosto muito disso. Tudo que é bom eu gosto, né? Tudo que é excelente. Tantos homens de Deus aqui, o Baruque, o Valadão,
E eu imagino quando essas pessoas estavam aqui nesse altar. Imagino que nem coube gente aqui nesse lugar. Talvez você também estava aqui, não sei. Mas eu imagino essa pessoa cantando, o André Valadão. Algo assim, tão visto, né? Um ministério tão abençoado. Talvez ele nem pega o microfone direito, as pessoas já estão chorando, já estão gritando, já estão disputando espaço. E na hora do louvor hoje, quando a equipe, o Ministério Milagre estava cantando aquele hino tão lindo, tua presença é meu prazer. Que presença eu senti, irmãos. Quando abri os meus olhos, vi alguns irmãos sentindo a presença de Deus. Mas eu vi alguns irmãos olhando para um lado, olhando para o outro. Qual é a motivação do nosso coração? Por que nós estamos aqui hoje? Por que nós vimos a casa do Senhor? Para quê? Para adorar quem? Para cultuar quem? Para ver quem? É nesse momento que o adorador faz toda a diferença. Porque as pessoas olham para nós como aparência. Nossa, fulano está todo dia na igreja. Que bênção. Mas o Senhor olha o coração e fala assim, não é esse. Aí vem um outro irmão. Está ali tão timidamente. O Senhor vai como uma chama de fogo no coração dele. Fala, epa, achei. O verdadeiro adorador. Qual o segredo da vida de Davi? Qual o segredo da prosperidade? O Senhor era com ele. Ele travava as batalhas quando não tinha plateia. Ele travava os grandes desafios sozinho. Ele aprendeu com o Senhor no lugar secreto. Ele aprendeu a adorar o Senhor no lugar secreto. Ele aprendeu a guerrear no lugar secreto. E aí, depois que ele aprendeu com o Senhor, se tem plateia ou se não tem, se é um urso, se é um leão ou um gigante, não faz diferença, derruba do mesmo jeito. Porque ele já sabe o caminho da vitória. Ele já sabe o caminho da motivação correta. Ele já sabe o segredo. Deus procura os verdadeiros adoradores. Se você quer ter um ministério que faça a diferença, pegue a sua equipe, se reúna e busque ao Senhor. Busque com todo o seu coração. E nas mínimas coisas você vai ver o Senhor fazendo. Nos detalhes. Vai haver vida. As pessoas sentirão o renovo do Senhor através de você. Abaixe a sua cabeça. O que você tem feito com o seu corpo? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai ao Senhor no vosso corpo. O que você tem feito com o que você tem vestido? Quais são as suas vestimentas? Quando ninguém vê. O que as suas mãos têm feito? Suas mãos fazem parte do corpo. Para onde os seus olhos têm olhado? O que seus ouvidos têm escutado? O que seu coração tem sentido? O que sua mente tem pensado? Como tem sido o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu namorado? O segredo de um adorador é a santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, eu estou perdendo meu tempo. Sem santidade, eu sou mais um no meio da multidão. Sem santidade, eu vou lutar e não vou vencer as minhas guerras.
E a santidade começa numa motivação correta. Davi tinha muitas falhas, como nós sabemos. Mas o segredo dele é que ele meditava nessa palavra dia e noite. É que ele fechava a porta do seu quarto e ia guerrear sozinho. Ia adorar sozinho. Ele aprendeu com o Senhor, porque ele passava tempo com o Senhor. Quanto tempo tem que você não escuta o Senhor te orientando sobre o que você deve fazer, sobre os projetos dele para você, sobre a direção dele para a tua vida, sobre os propósitos dele para você? A procura do Senhor quer cessar nesta noite com você. Deus está procurando você. Deus está procurando a mim. A presença do Senhor é tudo que nós devemos desejar, e só a presença dele. Ele é o nosso bem maior, como os levitas falaram. Eles não tinham porção em nada, eles falaram: o Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é o nosso tudo. E quando você, que é um adorador, começar a exercer aquilo ao qual o Senhor te chamou, as pessoas serão curadas. As pessoas serão libertas. As pessoas serão atraídas para o Senhor por causa de você, que é o instrumento dele. As pessoas se renderão ao Senhor. As pessoas serão quebrantadas. E você fará diferença nessa geração. Um adorador é o que o Senhor procura. Só um. Não precisa de muito, não. É só um. Para fazer a diferença lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na faculdade, nessa cidade, nesse lugar. Eu queria convidar o ministério, não sei se posso, para cantar novamente essa música. Tua presença, meu prazer. E aqueles que quiserem vir à frente, nós queremos orar por vocês, para que você tenha um novo tempo a partir de hoje. Você que tem no seu coração o desejo de ser usado pelo Senhor. Às vezes você olha para alguém assim na TV, ou algum ministério assim renomado, algum ministério que você fala: nossa, mas é tão longe, eu não consigo alcançar, que coisa extraordinária. O Senhor te diz: não, é só se fechar no lugar secreto que Ele vai te revelar as profundezas da adoração. Ele vai te falar detalhes daquilo que você deve fazer. Você vai alcançar o lugar secreto do Senhor. Quando você buscá-lo de todo o seu coração, a tua plateia está lá em cima. A tua plateia está lá em cima, sentado no alto e sublime trono, te contemplando, te desejando, querendo te usar para fazer a diferença nessa geração.